A nossa mente, ela gosta de coisas que são fáceis de entender. Ela não gosta de coisas que são muito abstratas. É por isso que quando nós estamos conversando, nós usamos muitas ilustrações, símbolos, analogia, metáforas. Talvez você não tenha percebido, mas no fundo, não importa que terapia que você faça, qual método que você esteja utilizando, nós estamos sempre utilizando metáforas, analogias, pois assim a mente consegue trabalhar melhor. A mente gosta de trabalhar com aquilo que é quantificável, com aquilo que é mensurável. A mente, ela gosta dessas coisas. Se você começa a trabalhar com coisas que são muito abstratas, fica difícil da mente conseguir entender. Se você não é específico, fica difícil da mente conseguir entender. Quando você fala, algum dia eu vou fazer aquela atividade que eu tenho que fazer, a sua mente pensa, quando é que é algum dia? E aí você nunca faz a atividade. Já percebeu? Porque você não colocou uma definição. Você não foi específico. Agora, quando você fala no dia 2 do mês de fevereiro, eu vou fazer tal coisa. Olha como que aquilo já foi mais específico. Então a sua mente já entende, ok, dia 2 de fevereiro irei fazer tal tarefa. Então a nossa mente, ela gosta de coisas específicas. Se você fala assim para sua mente, relaxe 2 vezes mais. Fica até que fácil de entender, não é? 2 vezes mais, ok. Relaxe infinitamente mais. O que é relaxar de forma infinita? Difícil, né? Relaxe 50 vezes. Pô, o que é relaxar 50 vezes? Tem que ser coisas que sejam fáceis da mente da pessoa entender. Isso tem muito a ver com a sua comunicação. Às vezes você vai fazer algum tipo de comparação, alguma ilustração, mas talvez a pessoa com quem você esteja conversando não consiga entender aquilo que você está dizendo. Um exemplo. Vamos supor que você vai fazer uma ilustração da pessoa dizendo que ela enfiou o braço na neve e o braço dela adormeceu, como se ela tivesse enfiado o braço na neve. Se esta pessoa nunca passou por essa experiência, fica difícil dela imaginar, dela quantificar, dela mensurar como seria a sensação de enfiar um braço na neve. Entende? Então você poderia olhar para essa pessoa e fazer a seguinte analogia. Imagine que você dormiu com o braço debaixo do travesseiro. Imagine que você dormiu em cima do seu braço. E agora seu braço está todo dormente. Olha só. Você pegou uma situação que é muito mais provável com que essa pessoa tenha passado do que enfiar o braço no meio da neve, que é uma coisa que talvez ela nunca tenha feito. Então, quando você coloca coisas específicas para sua mente, coisas que são mensuráveis para sua mente, né? Que é quantificável, tudo isso facilita. Mas também você precisa fazer com que a sua linguagem, a sua comunicação expresse exatamente aquilo que a pessoa entenda. Quando você vai falar, tem gente que acha que ser inteligente é falar um vocabulário sofisticado, é utilizar palavras difíceis. Se você não está conseguindo se fazer entender para as pessoas à sua volta, meu amigo, não adianta você ficar utilizando um vocabulário mais sofisticado. Uma pessoa inteligente é aquela pessoa que consegue entender qual tipo de diálogo, que tipo de vocabulário que ela vai utilizar. Se você for falar com uma pessoa um pouco mais simples, sem muita instrução, vai adiantar você ficar falando de modo técnico, de modo acadêmico? Não vai. Você tem que conseguir fazer com que o outro te entenda. É isso que diferencia um bom comunicador. E não só um bom comunicador, mas também isso que diferencia quem é de fato inteligente e quem não é. Você provavelmente já deve ter escutado
alguém falando, utilizando um vocabulário bem sofisticado, né? Palavras, né, complexas, né, que são dificilmente usáveis, né, no dia a dia. Só que se você prestar atenção no que essa pessoa está falando, você percebe que ela está falando uma besteira. Pois é. Você já deve ter prestado atenção nisso, se você é alguém um pouco mais atento. A pessoa está lá falando, né? De modo eloquente. Só que você para um pouquinho para analisar o que a pessoa está falando de modo sério e você percebe que a pessoa está falando uma besteira. Só que as pessoas em volta, às vezes, ficam surpresas. Olha só como que esse cara utiliza as palavras difíceis. Olha como que esse cara fala. Ele fala de modo inteligente. Você já viu essa pessoa que fala de modo inteligente, entre muitas aspas? Tem muita pessoa assim. Pessoa que acha que ser inteligente é utilizar palavras difíceis. Não. Isso é apenas algo superficial e caricato. Para você ser alguém inteligente, você tem que conseguir se comunicar bem, se expressar bem. E se comunicar bem é treino, é prática. É você conseguir se conectar com a outra pessoa que está te ouvindo. Imagine aquele médico que tem muito conhecimento. O conhecimento dele aqui, ó, o cara entende de tudo. Porém, na hora de se comunicar com o seu paciente, ele não consegue se comunicar. Ele não consegue passar o que ele tem aqui para o paciente dele entender. Às vezes ele fala de modo tão técnico, ou ele fala de maneira tão sim que o paciente não consegue entender o que ele está dizendo, que nada adianta. Comunicação é primordial para o ser humano. Nós, Homo sapiens, somos seres linguísticos. Nos comunicamos através de uma linguagem. Linguagem nos diferencia dos outros seres desse planeta. Temos problemas de origem linguísticas. E do mesmo modo, podemos resolver muito desses problemas através da nossa própria língua. Através da comunicação. Então você tem que entender como que o cérebro, ele interpreta as coisas. Como que é mais fácil para ele poder entender. Fazemos comparação, ilustração o tempo todo. Contamos histórias para ilustrar e para ensinar. Uma das coisas que você pode aprender a fazer é contar histórias. Pois contando uma história, você automaticamente também está ensinando alguma coisa. Olha só que interessante. Às vezes, você está se comunicando, está dialogando com alguém que é muito difícil. A pessoa que não gosta de ser muito, digamos, fácil de lidar. Ou uma pessoa que não gosta muito de concordar com a outra. Sabe aquela pessoa que tem o hábito de ficar se impondo, discordando a todo momento? Pois é, você fala uma coisa para a pessoa fala, não, eu discordo disso, cara. Às vezes a pessoa não precisa nem discordar. Às vezes é uma coisa simples, mas a pessoa tem o hábito de se impor, de discordar a todo momento. Uma das formas que você pode fazer isso, e veja bem, se você é um vendedor, imagina você conversando com uma pessoa desse tipo, que tudo que você coloca para ela, tudo que você fala, ela coloca uma objeção, ela se impõe. Uma forma de você fazer com que a pessoa não se imponha, não coloque barreiras, é você contar uma história para ela. Quando você está contando uma história, a pessoa não pode dizer que não concorda com ela. É uma história. Se você está contando uma história para uma pessoa, a pessoa não pode chegar para você e falar, eu discordo dessa história. Não, ela não tem que concordar ou discordar. É apenas uma história. Ou seja, ela tem que apenas aceitar a história. Toda história, ela é hipnótica. É uma espécie de hipnose. Pois a hipnose é nada mais, nada menos que uma outra forma de você se comunicar. Hipnose é uma influência. Sim. Quando nós estamos nos comunicando e eu consigo falar com você, te influenciar, te convencer de muita coisa. Neste momento, eu te hipnotizei. Comerciais de TV são isso. Comerciais são hipnose. Mas não é apenas os comerciais.
Basicamente tudo que você veja na televisão, livros, filmes, é hipnose. Porque hipnose também é comunicação. O nome hipnose não é bem o nome correto para se dar, né? É que hipnose foi um nome comercial que pegou. Hipnose passa a ideia, né, de sono, né? Vem lá do nome, né, lá do deus grego, né, Hipnos, né, o deus do sono. Mas na realidade ninguém dorme em hipnose. Hipnose é uma forma de se comunicar, de influenciar o outro. Interessante é que você pode mudar os estados emocionais da pessoa apenas com a sua fala. É por isso que aprender comunicação, como se comunicar, utilizar bem o seu tom de voz, utilizar ênfase. Olha só que interessante. Eu vou falar aqui uma frase para vocês de várias formas diferentes. Preste atenção aonde eu coloco ênfase. Que dependendo de onde eu colocar ênfase, muda o sentido da frase. A frase é o seguinte: eu não disse que ele roubou o dinheiro. 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 Note que, mudando a ênfase, o sentido da frase muda completamente. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem foi que roubou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como foi que ele obteve? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. O que foi que ele roubou? Percebeu? A maneira de se comunicar pode variar muito dependendo de onde você coloca ênfase. Então é primordial que você saiba utilizar o tom da sua voz, ênfase, dar destaque para certas coisas. E também ajudar as pessoas a imaginar, pois isso também tem a ver com a comunicação. Contar histórias, saber fazer ilustrações, mostra como que uma pessoa pode se comunicar bem. Eu sou Fernando Domingues, sou hipnoterapeuta. Para quem quiser ter um contato mais profissional comigo, aqui embaixo estará o link da minha rede social e meu e-mail. Se você tiver interesse em fazer um teste das 10 travas mentais, entre em contato comigo, nós vamos agendar para você uma sessão de diagnóstico. Até o próximo vídeo.